O capítulo 1139 chegou e com ele temos o retorno de um dos personagens mais importantes e lendários dessa obra. Além de continuarmos aqui na história de Yamato com Ruzhou indo punir dois rebeldes que parecem ser Page One e Ult. E se eles são rebeldes, quer dizer que eles respeitaram Ruzhou e provavelmente estão do lado, da galera de Wano e provavelmente vão ser salvos por Yamato e companhia e fazer parte dessa nova força de Wano, pelo menos é o que eu acho. Enfim, bora pro capítulo. O capítulo começa com a gente vendo o núcleo do castelo de Elbaf, com Luffy, Zoro, Road e Nami tentando achar a chave do Lock. E nisso, quando eles estão zanzando pelo castelo e se perguntando quem poderia saber onde está essa chave, Road fala ali que provavelmente o Yaru, o cara que tem a espada na cabeça. Mas óbvio que ele não contaria, porque deixar Lock escapar é um grande crime. E nisso o Zoro dá uma pincelada, dizendo que a gente nem decidiu ainda se vai soltar ele ou não, com o Luffy meio que não dando muita bola. Até que finalmente eles acham a majestosa e em ruínas sala de trono do castelo de Elbaf. E a gente pode ver já ali na frente o círculo mágico pela qual Shamrock e Gunko chegaram, que ainda está gravado no chão. Então a galera vendo esse círculo, Nami diz que já viu isso em um livro. Aparentemente é para um ritual que serve para invocar demônios. Com a gente fazendo mais ainda essa relação de Gorosei, demônios, governo mundial mauzão. Sendo que o interessante aqui é que o círculo ainda está marcado. Ou seja, como eles conseguiram chegar por aí, é capaz que eles consigam sair também enquanto ele estiver aí gravado. Pelo menos lá em Egghead eles chegaram e logo o círculo já se dissipou. E nisso o Luffy fala uma parada bem importante. Ele diz que tem a impressão que já viu isso recentemente, se referindo obviamente ao círculo mágico na qual os Gorosei chegaram. E tendo a confirmação de que círculos mágicos são muito parecidos, o que a gente já sabia, é basicamente uma confirmação de que a Ordem dos Cavaleiros Sagrados é diretamente ligada com os poderes de Musama, o que reforça a teoria que Gunko realmente estava naquela sala e foi ela que matou o Cobra e feriu o Sabo com aquela seta dela. Até que do nada uma voz ecoa e eles ficam cheios de medo, achando que é um fantasma, um espírito, uma porra dessa. E do nada o machado vai em direção ao Road, que desvia dele por pouco. E então nós vemos a figura misteriosa que lançou o machado, a mesma figura que conversou com o Crocus lá no Cabo Gêmeos, e agora temos a confirmação que esse residente de Elbaf chamado Yar-san é na verdade Scopper Gaban, o braço esquerdo do Rei dos Piratas e alguém que estava prometido a voltar na série há muito tempo, dizendo que ele sentiu um haki estranho vindo do castelo, se referindo, claro, ao teleporte sobrenatural e provavelmente se referindo não ao haki de Shenroku ou Gunko, mas sim um haki utilizado no poder de Imu. Bom, obviamente o visual dele tá bem mudado, mas o mais interessante são as cicatrizes que ele tem na cara, que daqui a pouco eu vou falar sobre. Então Yar-san, ou Gaban, fala ali que estava ansioso para ver o Luffy e sabe das peripécias dele, que ele inclusive derrotou o Kaido, e diz que quer voltar ao país de Wano logo. Nisso Road também revela que o Yar-san ele é casado com a Ripley e pai do Koron, ou Kron aí, que tá traduzido de várias formas diferentes, mas é aquele moleque. E a pergunta que não quer calar, como que isso aconteceu? Mas enfim, mundo fantástico de One Piece, mundo cheio de mistérios, e esse é mais um que a gente não vai saber a resposta. Então o Gaban diz ali que o Colin, por mais que seja uma criança, já tem 20 anos, e a Ripley tem 80, ela é mais velha que eu. Com os gigantes do mundo de One Piece tendo, idades diferentes, já que eles são seres que vivem por muito tempo, a maturidade deles é diferente, então o gigante de 20 anos é ainda considerado uma criancinha. Um conceito meio RPG, eu achei bem legal esse detalhe. Então o Gaban já mostra sua faceta descontraída e bem divertida, o que a gente não esperava vindo da pessoa mais séria da tripulação do Roger. Então ele continua a falar aqui coisas bem interessantes, falando que existem muitas raças mestiças no mundo. Bucaneiros, dosundadas, membros longos, wotans. Povos híbridos têm dificuldade em sobreviver, mas em qualquer era sempre houve aqueles que souberam se adaptar. Porém a parada interessante aqui é que ele se refere aos bucaneiros como uma raça mestiça
mestiça. A gente sabe que os bucaneiros são humanos com sangue de gigante e que não necessariamente são a união de um gigante e de um humano que gerou um bucaneiro. Senão, por exemplo, o Colin seria um bucaneiro e ele não é, ele é um gigante. Então ele colocar no mesmo balaio os bucaneiros, eu acho bem interessante, porque na minha opinião, a raça bucaneira foi uma raça engenhada. Ela não é uma raça natural, eu acho que ela foi criada em laboratório pelos estudiosos do Reino Antigo e por causa disso, né, ajudaram com o Joy Boy e tudo mais. E a gente sabe que o governo mundial e companhia, né, odeiam os bucaneiros por causa de um crime e pecado que eles cometeram no passado. E quando ele fala esse tanto de coisa, o Zoro diz ali que ele parece saber muita coisa e pergunta quem é ele, e ele diz que ele é um missionário do amor, com o Luffy achando que é assim que o Sanji vai ficar mais velho. E essa relação é bem legal, porque a gente tá falando aqui do Luffy comparando o Gaban com o Sanji, né, os dois braços esquerdos, né, um do Roger e um do Luffy. Porém, Luffy já pergunta pra esse velho misterioso que ele acabou de conhecer que ele tá procurando a chave do Lock. E a galera fala, irmão, cala a porra da boca. Ele fala, esquece, mas aí o Zoro fala, meu irmão, já era, né? Então o Gaban fica todo animado e diz que ama quando problemas são causados por outras pessoas. Porém, ele fica sério e pergunta pro Luffy se ele sabe que tipo de homem é o Lock. Se você quer mesmo soltar ele, e quando o pior acontecer, o que você vai fazer? E o Luffy, simples e direto como sempre, fala que ele vai encher ele de porrada e trancar ele de novo. Simples assim. Mostrando bastante confiança, mas ao mesmo tempo eu acho que ele tá subestimando um pouco o Lock aqui. Então Gaban fala que no passado, o homem chamado Shanks, o Ruivo, o capturou, mas até então ninguém havia conseguido detê-lo. A gente já sabia dessa informação, mas eu acho essa fala importante pela forma como Gaban se refere ao Shanks. Shanks é um ex-membro da tripulação do Roger, é um cara que obviamente o Gaban conheceria, seria amigo e tal, e a gente sabe que o Shanks, ele é um frequentador de Elbaf, ele sempre tá aí. Mas a forma como o Gaban se refere ao Shanks aqui parece uma relação um pouco distante. Parece que nesse meio tempo ele não continuou sua relação com o Shanks tanto assim. E quando o Gaban tá dando sermão de que, nossa, se você soltar ele vai dar merda, Luffy e Zoro só falam que esse velho fala muito e eles continuam a procurar ignorando completamente. Mas ao invés de ficar irritado ou triste, ele só ri e lembra do passado, com o Roger mandando o Gaban e o Rayleigh se fuder porque ele queria fazer as porra dele. E logo depois disso a gente vê, né, a clara diferença de personalidade dele atualmente e dele no passado, dele sendo contra o Roger e a sua imprudência e sendo a voz da sensatez, o que ele não tá sendo agora mais velho. Então, tendo esse flashback do passado, ele pede pro Road empurrar o trono. Então voltamos pra vila onde tá tendo o banquete, a festa com o Zop e companhia, e o gigante começa a falar de outro tripulante dos piratas Roger, que não é o Rayleigh, falando que durante o tratamento do Roger, ele e esse cara foram pro hospital nas profundezas das montanhas. Mas esse hospital foi cercado por piratas inimigos, mas esse homem saiu sozinho e com apenas 2 machados massacrou centenas de piratas. E tem mais. Tudo que este homem deixou para trás foi apenas uma montanha completamente devastada. Dizem que nem uma única árvore sobrou. Por causa dessa lenda, o homem ficou conhecido como Devorador de Montanhas. Esse homem foi chamado de o braço esquerdo do Rei dos Piratas, lado a lado com o imediato Silvers Rayleigh. Então voltamos para o núcleo do castelo e embaixo do trono havia uma sala secreta de tesouros que já foram roubados pelos bandidos, mas que ali no meio ainda tem uma única chave, com Gaban chamando a atenção da galera pela chave, dizendo que aquilo é algo que nem mesmo os ladrões desejariam. Nem mesmo ladrões desejariam a liberação de Lock. Você roubaria essa chave? E agora metendo a pressão de alguém da tripulação do Rei dos Piratas. Então na vila falam que o tal Devorador de Montanhas está aqui em Elbaf há mais de 20 anos. A lendária figura que ficou em pé de igualdade com Roger e Rayleigh. Isso aqui é muito interessante, né, com o trio de ataque de uma tripulação sempre estar em pé de igualdade. A gente tá vendo isso com o Roger, mas a gente tem isso com o trio monstro, né, do Chapéu de Palha, e também a gente tem isso com o Shanks e a sua tripulação. Aparentemente, grupos que fazem sucesso nos mares
tem que prezar pelo equilíbrio, né? Todo mundo sendo forte. Então, finalmente, temos a apresentação formal, o braço esquerdo do Rei dos Piratas, Scopper Gaban, com ele pegando a chave de Lock e falando que se o Luffy quiser, tente roubar de mim. Vamos ter o prazer de ver de novo uma lenda da época do Roger em ação. E não tem jeito, galera, eu acho que principalmente depois do flashback de Oden, meio que todo mundo virou puta dos piratas Roger. E falando sério aqui, o único pirata Roger que faria sentido aparecer nos 45 do segundo tempo é Scopper Gaban, um personagem vastamente teorizado por ser uma das únicas pessoas que poderia retornar à obra com coerência, e agora ele reaparece e traz consigo inúmeros mistérios. Gaban apareceu com uma cicatriz que se assemelha muito a uma cicatriz simulando uma chama, fogo, o que muita gente acredita ser a cicatriz de queimadura que o tal homem misterioso porta. E na verdade eu acredito muito que Scopper Gaban seja o homem da cicatriz de queimadura e o guardião do último Road Poneglyph. Os pontos que jogam a favor de Gaban ser esse cara é que o primeiro motivo, ele é um pirata Roger. Ele sabe onde esse Road Poneglyph estava, que era na Ilha dos Homens Peixe. O outro ponto é que ele é um dos poucos que chegou a Laugh Tale. Ele sabe o que é o One Piece, mesmo que tenha chegado cedo demais. Então ele sabe a importância desse tesouro e a importância de alguém que vai fazer jus ao legado do Roger chegar lá. Então faria sentido uma pessoa que tem tanto apreço assim pelo One Piece ser o guardião do último Poneglyph. Ele não vai aceitar qualquer um chegar lá. E com ele agora fazendo uma espécie de teste com o Luffy, vendo se ele consegue tirar a chave das mãos dele ou não, eu tô interpretando aqui como uma provação do Gaban aos Chapéus de Palha para ver se eles são fortes o suficiente para os desafios que eles vão enfrentar até chegar no One Piece. Uma prova para ver se eles são dignos ou não. A parada que vai um pouco contra é que o Homem da Cicatriz de Queimadura é descrito como um cara que veleja um navio completamente preto e que qualquer um que se aproxima vem redemoinho, e ele é uma lenda bizarra que some na névoa, o que dá a entender uma parada meio Davy Jones, né? Não o mago, na qual parece uma pessoa que tá condenada a velejar eternamente, que não pode parar em nenhum lugar. Mas se ele for uma pessoa que veleja esporadicamente e para em Elbaf, que é um lugar que a maioria das pessoas não tem acesso, faz sentido ele ser essa lenda que aparece de vez em quando em lugares aleatórios. E a gente sabe que ele é uma figura que sai de Elbaf, ele não fica só lá, como a gente viu na história de capa dele com o Crocus nos Cabos Gêmeos. Ou seja, a gente tá falando do final do Novo Mundo e ele saiu de Elbaf até o começo do Paraíso, que é a primeira metade da Grand Line. Ele velejou pra caralho. Isso nunca foi confirmado, mas meio que dá pra presumir que Gaban era o navegador dos piratas Roger. Porque, por exemplo, quando eles estão vendo o mapa pra ver a próxima ilha lá pra busca deles, é Gaban que meio que tá na liderança do mapa, com o lápis na mão, ele é o cara que tá ali nos esquemas. E só o navegador timoneiro mais lendário de todos iria conseguir velejar que nem o Homem da Cicatriz de Queimadura. O que me pega um pouco é que a gente ainda não viu se ele tem uma tripulação, né? Uma galera que veleja junto com ele. Porque eu acho difícil um navio pirata de um tamanho considerável conseguir funcionar só com uma pessoa. E uma prova meio matadora é o painel, né, dos competidores pelo One Piece. Esse painel mostra as principais cabeças que estão indo atrás do One Piece e as principais cabeças que querem travar essa onda em busca do One Piece. E a única figura misteriosa que tinha nesse painel, né, que era aquela silhueta, a gente já pode interpretar nessa altura do campeonato que aquela figura era Shamrock, até pelo jeito que está representado, com ele sendo paralelo ao Garlin. E a única possibilidade do Homem da Cicatriz de Queimadura não estar nesse painel das pessoas envolvidas diretamente com One Piece seria uma pessoa que não tem interesse no One Piece, e sim em colocar em boas mãos o último Road Poneglyph, que no caso a única opção é um ex-pirata Roger, já que ele é uma pessoa que já viu One Piece, não teria por que ele voltar pra lá, e ele só tá aguardando alguém digno pra entregar o Poneglyph. E é por isso que eu ressaltei aquele quadro que ele fala do Shanks, porque se o Shanks é uma figura frequente em Elbaf, um ex-pirata Roger, e o Gaban tá aqui toda hora, o que dá pra se pensar é que se o Gaban for o Homem da Cicatriz de Queimadura, quer dizer que Shanks tem o Poneglyph dele. E considerando que o Shanks roubou os Poneglyphs do Kid, só faltaria
daria um poneglyph pra ele, que é o poneglyph de Zou. Mas a entonação pela qual ele se referiu ao Shanks mostra que Gaban pode ter meio que cagado por Shanks esse tempo, porque ele sabe que não é ele que Roger tá esperando. Porém, tem uma parada aqui nesse capítulo que ficou martelando um pouco na minha cabeça, que é o seguinte: por algum motivo, o meu instinto, a minha intuição tava me dizendo que tem algo diferente, algo de errado com o Scopper Gaban. Parece que ele tá numa frequência diferente, é meio bizarro. E ele falou aquela frase ali de não vale a pena casar com gigante porque só eu envelheço. E uma das paradas mais enigmáticas apresentadas nesse arco, e que ainda assim é uma incógnita, é a fala do explorador Louis Arnaud, onde ele diz que se for pra Elbaf, não fique muito tempo, mostrando que existe alguma espécie de distorção temporal nessa ilha. E eu acho que o Gaban é a pessoa que tá sofrendo com isso, porque eu acredito que gigantes que nascem em Elbaf já são meio acostumados com isso, faz parte da vida deles. Mas Gaban é a primeira pessoa que a gente vê que é um residente de Elbaf. Ele não é daqui, ele tá aqui há 20 anos, e toda a forma como ele foi apresentado e a forma como ele fala de tempo em algumas passagens, eu achei bem interessante. Eu acho que essa parada da distorção temporal de Elbaf do Louis Arnaud, a gente vai ver representada em Scopper Gaban. Pelo menos é isso que o meu olfato aguçado tá me falando, ok? E com a aparição desse personagem, muito provavelmente temos mais um aliado na ilha. E eu tô começando a notar que as coisas estão ficando um pouquinho desbalanceadas. A gente tem Chapéu de Palha, todos os gigantes de Elbaf, muito possivelmente Loki e agora Gaban de um lado, e do outro Shamrock, Gunko e outro cavaleiro sagrado que vai chegar em algum momento. E que inclusive esse cavaleiro sagrado provavelmente vai chegar no mesmo círculo mágico que Shamrock e Gunko chegaram, e que o Luffy e a galera tá de frente. É bem capaz que no meio da luta de provação do Gaban chegue o terceiro cavaleiro sagrado, e aí, meu amigo, aí eu quero ver o que vai acontecer. Porém, se a gente for ver em Egghead, por exemplo, parece que foi o contrário, né? A ilha só tinha cientista e tal, ninguém que poderia lutar pela galera, e de um lado tinha Chapéu de Palha, Vegapunk e satélites, o Sentomaru, a Stussy, a Bonnie, posteriormente, né, o Kuma e Emeth, mas do outro lado, simplesmente 100 navios da marinha, Cip Zero, Rob Lute, Kizaru e o Gorosei por algum tempo só focados no Luffy. Então acho que a gente ainda vai ver alguma reviravolta, alguma merda ainda vai acontecer, porque não tá tão bonito pro lado dos caras. Mas enfim, é como eu não canso de falar no final das minhas análises, Elbaf sendo um arco cada vez mais surpreendente e cada vez mais dinâmico. Você até pode não estar gostando, porque gosto é gosto, mas que eu acho você maluco, mas uma coisa você não pode negar, é que esse arco simplesmente não perdeu tempo. Mistérios grandiosos sendo revelados, personagens importantíssimos fazendo suas aparições, e simplesmente não para. Possivelmente no próximo capítulo vai ser a luta do Luffy contra o Gaban, e vai chegar Cavaleiro Sagrado, e a gente vai ver o que Shamrock tá tramando, e tudo que já foi apresentado já tá construindo um palco, né? Se a gente for ver, por exemplo, o Colon sendo um moleque ali que é mais voltado pra guerra, que quer guerrear, e Shamrock e Gunko indo mexer com as crianças, e isso com certeza vai atiçar o Gaban e fazer ele lutar contra a galera, e possivelmente ter aquela quebra, né, de caralho, eu tô lutando contra o Shanks, o irmão gêmeo do Shanks, e porra é essa? Então não tenho o que dizer, cara. Elbaf tá cinema até que se diga o contrário. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se você tiver pelo celular, dê uma hypada pra me ajudar. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Atuza Molini, Guaxinim Gamer, Bruno Zanarella, Rian Charles, Buruburu, O Gugas, Guilherme Xavier, Jonas Fagundes, Arroz Cadele, Vanilson Silva, Retroblade, Bigode Orei, Lucas Cauã, Anakin Krauja, Maria, Clarim Diário 95, Gustavo Onden, Matheus Santos. Meu nome é Jorge, João Pedro, João Oben, Vinícius Lopes, Pedro Junqueira, Pedro Corredora PL, Zero Zac, Rafa Branco Júnior, Gabriel Franco, João Vitor, Volknar, Senhor Suíça, Minha Esposa Gostosa, Renan Correia, Tico Mia, Paulo Vitor, Abroba, MZ Guido, Rian Benedito, Hipnos 11, Ibura, Davi Martins, Carlos Moreira, TH Júnior, Indialogável, Guilherme Barreto Nunes, Togers, Gabriel Fraga, Fábio Luiz, Otaku Cheiroso, Meramente Eu, Entrou o Sabonete do Buraco do Peru, Pedro Rodrigues, Seu Perereco, Victor Moser, Thiago Nil, Gian, Gritizeira, Daniel Montanha, Guilherme Xavier, Gustin Gelk, Igor Viana, Wev, Matheus Siqueiro, Gabi, Fiat Paul todo fudido, Werf, I Ghost de Down Cool, ok, boa piada, Gabriel Zardo, Chimboca Xota, vocês estão sem limite. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nesses paladinos do inferno de Dante,
assinante, considere ser um membro também. É uma coquinha, uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sobrando sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!